queridos irmãos presentes no Colégio Alencar, para a nossa homenagem aos 100 anos dessa instituição, que é um símbolo em todo o Brasil do amor de nosso Mestre Jesus à educação, pelo exemplo do seu apóstolo do Triângulo Mineiro, Eurípides de Barçanufo. Não sou oradora, sou uma simples expositora que fala por amor à causa, por amor ao ideal, e que traz ou transmite aquilo que é capaz de fazer a minha alma ainda imperfeita, tão necessitada ainda de progresso. Mas sem dúvida é tocante que 50 anos depois a gente aqui compareça, junto com a minha querida Maria Emília, e nós possamos continuar esse tributo à alma esplendorosa, espiritualmente falando, que nós aprendemos a amar incondicionalmente, Eurípides Barçanufo. Peço, pois, desculpas se não conseguir traduzir o sentimento de todos, dada a minha pequenez. No entanto, procurarei falar com aquilo que é a minha linguagem normal, a do coração. Corria o ano 235 depois de Cristo. Nós estamos na Gália, na França, em Lupidunum, atual Lyon. A Gália havia sido conquistada por César antes de Cristo e estava sob o domínio romano. Estamos na casa da família de Tassiano. A deusa Cibele está entronizada. Fino lavor, fina escultura, e lá estava entre leões a deusa mãe dos deuses, e todos os escravos deveriam reverenciá-la, assim como fizeram os patrões. Um a um, os servos passam, prostrando-se diante de Cibele. Rufo ficara por último, porque os verdugos sabiam muito bem com quem estavam lidando. O escravo era, sobretudo, alguém de opinião. Sabiam muito bem o que queriam. Chegaram a vez de Rufo, e ele disse claramente: reverencio os meus patrões, aos imperadores de Roma, reverencio àqueles para os quais trabalho, aos quais tenho servido a minha vida toda. No entanto, eu não posso reverenciar Cibele, porque o meu mestre é Jesus Cristo. Imediatamente,
transtornou-se a Assembleia. E é Jesus Cristo. Imediatamente transtornou-se a Assembleia. Isso é impossível, gritavam aqueles que seriam os feitores, encarregados do servo. Abjura o que disseste, reverencia Cibele. E Rufo diz: não posso. Meu mestre é Jesus. Eu sou livre em pensamento, mas nunca deixei de cumprir as minhas obrigações. Imediatamente, o dorso de Rufo fica exposto e os capatazes a aplicarem sevícias sobre sevícias, exigindo que ele abjurasse e que reverenciasse Cibele. Mas ele se mantém dentro de uma grande dignidade e diz que para ele é impossível fazer algo que violente o seu mundo íntimo, já que, repetia internamente, ele era livre. Muitas chicotadas. Os patrões ordenam que ele seja preso. Alguns dias se passaram. E eis que é necessário aplicar a punição. Afinal de contas, o Rufo tivera a audácia de desafiar os patrões, porque deixara de lado aquilo que havia de mais sagrado entre os romanos, a reverência à deusa Cibele, mãe de todos os deuses. Rufo é chamado novamente para uma grande praça, porque eles tinham certeza que no íntimo ele não fugiria do seu compromisso inicial. Um potro havia sido trabalhado, outro selvagem, para a grande festa aplicada para que o público tivesse emoção na morte de Rufo. E novamente ele é trazido perante o público e ele inicialmente cai de joelhos e diz aos patrões: eu vos servi a minha vida toda, eu não conheço liberdade. No entanto, eu peço o direito de ser livre a mais servir Jesus, meu mestre. E provoca novamente a ira de todos que ali estavam, sobretudo os romanos, obviamente. E eles disseram: abjure, porque senão você será punido, e punido severamente com a morte. Não posso. Não posso fugir. Sabes o preço que vais pagar? Sei. Sei que o preço é a morte, mas sei também que viverei para sempre, porque o meu mestre, o mestre Jesus, é o mestre ressuscitado, é o mestre do amor, é o mestre da bondade, é o mestre que nos faz, principalmente, reverenciar Deus em toda a amplitude do seu amor. Abjure e você não será sacrificado. Não posso. Imediatamente surge Dioclécia e as duas filhinhas de Rufo, mulher e filhas. Elas serão vendidas
ouvidas agora. Você ficará, antes de ser executado, ficará sabendo que elas serão banidas para a Aquitânia. Elas são vendidas nesse momento. Abjurem e elas ficarão com você. Não posso. Chorando, ele diz: sei do imenso sacrifício que minha esposa e minhas filhinhas terão que fazer. Mas elas não ficariam felizes se intimamente exigissem de mim um sacrifício que eu não representa a minha vida, o meu ser. Eu lhes peço para poupá-las, para poupar a vida delas. Mas eu não posso desistir desta fé que alimenta o meu coração, que me invade a alma e que me diz que a vida é muito superior a tudo aquilo que nos é apresentado aqui como justiça, porque a verdadeira justiça promana de Deus. Onde estão aqueles que se constituíram nos vossos pais, naqueles que foram os nossos antigos patrões? Onde estão eles? Desapareceram na roda do tempo e, por sua vez, terão de prestar contas a Deus dos seus próprios atos. No entanto, todos vós um dia, aliás, tereis que prestar contas desse ato. Mas eu sirvo a Jesus Cristo, mestre de bondade e amor, aquele que veio nos trazer as verdadeiras leis que deveremos seguir a fim de sermos felizes para sempre. Então, dizem os algozes, não há solução possível senão a morte. Tragam o cavalo. No momento em que tudo é preparado, surge a pessoa que comprou Dioclécia e as duas filhinhas e sopra nos ouvidos de Rufo: morre em paz, eu também sou cristão. Sua mulher e suas filhinhas encontrarão na minha família o abrigo, a compensação por tanto sofrimento. Rufo, naquele momento, tem um instante, um sorriso leve nos lábios, um agradecimento a Deus. Afinal, sua família permaneceria em paz. Ele é amarrado à cauda do cavalo selvagem, arrastado por caminhos difíceis da própria herdade e vem a falecer em tristes condições. O seu corpo, completamente desfigurado, lá estava, exânime, mas o seu espírito desprendeu-se. E dizem os mentores da espiritualidade que ele foi chamado por Jesus ao seu reino para continuar a gloriosa missão de expandir a obra de Cristo. Muitos séculos se passaram sobre esse triste acontecimento em que o escravo, no ano 235 da nossa era, afirmara perante todos com coragem que Jesus era o seu mestre. Muitos séculos se passaram. Provavelmente ele deve ter voltado em alguma outra veste carnal. No entanto, no século XVIII,
Johann Caspar Blavatsky é agora um ilustre filósofo, um professor, um intelectual, amigo de Pestalozzi. E Lavater, por suas qualidades, é recordado por Allan Kardec em obras póstumas, por sua teoria que unificava fisionomia com reencarnação, com encarnações sucessivas. E é de se ver a grandiosidade desses escritos, especialmente sua correspondência com Maria I da Rússia, falando sobre imortalidade, sobre reencarnação. Ele, um luterano, um digno representante dos protestantes da Suíça. E ele volta no final do século XIX, quando já havia desencarnado em 1801, para dizer a Allan Kardec que os princípios do Espiritismo coincidiam com tudo quanto ele pensava, vivia, escrevia. E Kardec tem exatamente a impressão de que Lavater seria um dos precursores do conhecimento espírita no mundo, e é por isso que enfatiza a sua contribuição à nova doutrina. De 1801 a 1880, e eis Rufo, e eis Lavater, voltando 1º de maio de 1880, na companhia de Meca e Mogi, fazendo parte da família de 15 filhos. E ele inicia a sua vida em Sacramento, trazendo a bagagem de um espírito milenar que dera vida pelo Cristo, que fora sacrificado em bárbaras circunstâncias. Portanto, trazia na bagagem esse imenso amor pelo Cristo, por seu ideal, aliado a uma grande cultura, adquirida, sem dúvida, em inúmeras existências. E Eurípides Barçanufo inicia a sua vida em Sacramento e vai até 1904 como um ser fiel ao cristianismo primitivo que ele julgava encontrar nas hostes da Igreja Católica, servindo ao Cristo da mesma maneira, límpida e cristalina, na instituição Vicente de Paulo, que ele dirigia na igreja. Mas eis que o Sacramento o acompanha, porque com a missão tão grande quanto as outras, ele iniciaria nessas plagas do Triângulo Mineiro. Os espíritos sabem que ele terá de passar por momentos muito difíceis, porque a partir de uma sexta-feira da Paixão de 1904, ele se rende ao Espiritismo pela sua lógica e por tudo quanto ele já havia vivido, não apenas como Rufo, mas igualmente como Lavater, e quem sabe quantas outras encarnações para o benefício da humanidade. Mas
Os espíritos não iludem. Não tenha dúvida, você sofrerá muitíssimo por tudo quanto sustentar através da sua fé. Mas é preciso que você entregue seu cargo na Irmandade Vicente de Paulo e passe a servir ao mesmo Senhor de uma forma diferente daquela que é habitualmente seguida no mundo. Agora você será profundamente testado. E o que vimos? E o que acompanhamos através da história desta alma alcandorada? E o que nós vimos? Senão o abandono dos amigos, o abandono daqueles que estavam à sua volta, incapazes de compreender momentaneamente a sua mudança. E no liceu sacramentano, ele fica totalmente só, sem alunos, sem amigos, sem possibilidade de ir à frente, perdendo tudo quanto tinha, como se ele, agora, novamente rufo, pudesse enfrentar o mundo de uma forma também de sacrifício, de luta, de missão, para agora testemunhar a sua mudança para o Espiritismo. E o fez da mesma forma como o Rufo sustentou ali, naquele momento, a certeza da sua fé. E quando recebeu a mensagem de Maria, serva de Deus, que o incentivava a trocar de nome, não mais de seu sacramentano, que pertencia, sem dúvida nenhuma, às gloriolas efêmeras do mundo, mas que colocasse Colégio Allan Kardec, que estudasse às quartas-feiras o Evangelho do seu filho e que seguisse em frente, fazendo estudos de astronomia, que reverenciasse o seu filho através da educação. Imediatamente, aqueles que se levantaram um dia contra o poderio romano de forma altiva, não como o mundo entende, mas como um espírito conhecedor das suas responsabilidades perante Deus, se levanta para se dirigir ao mundo com a fé sublime e poderosa dentro do seu coração. Era assim, Eurípides. Levantou-se e pacientemente, a partir de janeiro de 1907, iniciou ele a jornada do Colégio Allan Kardec, dedicando as quartas-feiras para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e deixando a possibilidade aos alunos de ter uma qualidade de ensino muitíssimo superior, porque da sua amizade com Pestalozzi restou para ele, ficou incrustada na sua alma a educação integral, a educação moral. Aquela mesma que Kardec traria a lume, já que for aluno de Pestalozzi. A educação moral que faz com que não apenas você instrua os seus entes queridos, não apenas instrua a você mesmo, aqueles que estão à sua volta, mas que essa instrução seja do
ponto de vista moral renovadora, para que a alma, o espírito, se liberte dos erros milenares do orgulho, da vaidade, da presunção e de todos os vícios que desornam a personalidade. Iniciara-se também a indignação do Senhor, mas é preciso que nós possamos fazer uma retrospectiva do que isto significou para nós em termos de responsabilidade. Porque em 1865 nós já tínhamos na Bahia o primeiro culto espírita do lar. Os médicos homeopatas do Rio de Janeiro, na década de 1870, já disseminavam o espiritismo. Bezerra de Menezes tornou-se espírita em 1875 e deixou-nos um legado, uma herança de valor inestimável. Ele propugnava por um espiritismo recheado de coração, de sentimento. Infelizmente, na luta com os científicos, ele saiu adiante com a ajuda de Jesus e unificou a família brasileira em termos de coração. Unificou-nos todos no caminho da exemplificação pelo sentimento renovado do amor. Em 1895, quando estimulado o protetor, ele finalmente assume a responsabilidade da Federação Espírita Brasileira. Mas ao invés de encontrarmos o doutor Improado ou o deputado federal cheio de personalismo, nós o encontramos em uma doce figura que às sextas-feiras pregava na Federação Espírita Brasileira, e era tanto amor, tanta misericórdia, que a assistência chorava diante de um apóstolo de Jesus. Conta-se que um rapaz chegara ao final de uma dessas tarefas de sexta-feira na Federação Espírita Brasileira e dissera: doutor Bezerra, eu estou num estado lastimável, não tenho emprego, não tenho o que dar de comer aos meus familiares, estou desesperado. Entrei aqui e ouvi o senhor, meu coração se acalentou. O que eu devo fazer? E Bezerra procurou nos bolsos e já não tinha nenhum níquel, porque ele dava tudo que tinha. E disse: meu filho, eu te posso socorrer nesta hora, mas ao chegar em casa, por favor, ore pedindo à Mãe Santíssima Maria de Nazaré que lhe dê conforto, que conforte a sua família, que o ajude. E ele assim o fez. À noite sonhou com alguém que ele não via há muito tempo. Foi procurar no dia seguinte esse alguém e obteve emprego. Pela primeira vez, alguém cruzou a sua vida emprestando-lhe dinheiro para pagar o aluguel. E eles que nada tinham para comer, tomaram água pedindo a bênção de Maria e se sentiram fortalecidos até que ele entrasse com os primeiros grãos de alimentação a partir do seu emprego. Na semana seguinte ele volta. Abraça o doutor Bezerra sorrindo e diz: muito obrigado. Reconheço agora que a fé
é o estandarte, o pilar da nossa vida. São essas almas que fizeram do Espiritismo no Brasil o porto seguro onde Jesus coloca sua marca. De Bezerra de Menezes a Eurípides Barçanufo, e a Bezerra e a Eurípides a receitar para os necessitados. E quando Eurípides precisou se defender no processo que lhe abriram por exercício ilegal da medicina em 1917, ele lembra o chamamento de Jesus aos cristãos: cuidai dos enfermos, limpai os leprosos, auxiliai aqueles que estão obsediados, endemoniados, amparai os órfãos. E ele reafirma no processo o que faz o médium que realmente sentiu o chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida, se não ter a alegria de restituir um pai ao convívio familiar, de fazer retornar um amigo entre os amigos, de dar de graça o que de graça recebeu. São essas almas que fazem do Brasil a pátria do Evangelho. Estamos nós reconhecendo que eles são paradigmas, são modelos, e que nós não temos o direito de repousar em meio ao sofrimento e à luta. Temos nós alguma ideia do que o planeta vai passar proximamente? Se lermos o livro há 2000 anos, não nos restará dúvida de que será muito sofrimento. É o próprio Cristo falando a Líbia, a Simeão e a todos aqueles que entregaram suas vidas nos circos romanos em nome do Cristo. Ali, Jesus diz claramente: a terra responderá aos abusos do homem. Estamos nós preparados? Estamos recordando o que esses espíritos de escola nos trouxeram, que se continuou em Carbachuta e que teve o seu episódio de grandeza em Francisco Cândido Xavier? O mesmo Chico que recebeu tantas mensagens de Eurípides, em uma delas recordou mensagem inesquecível de Eurípides, quando ele descreve os últimos momentos da vida do Cristo na cruz. E o anjo da caridade se debruça sobre o Senhor, perguntando o que ele desejava naquele momento, naquela passagem. E Eurípides escreve: Jesus, olhando para o anjo, diz: vou ver Judas. As mensagens de Eurípides através do Chico são inesquecíveis. Assim como a descrição de Hilário Silva em A Vida Escreve, da visão inesquecível de Eurípides com Jesus. Mas eles arrotearam o terreno nosso aqui planetário. Arrodearam com o próprio sangue, com o suor, colocaram as sementes. Eles regaram. E as árvorezinhas começaram a nascer em todos os lugares.
E nós, estupefatos, diante de tanto exemplo, nós reverenciamos essas almas como nossas condutoras, mas não basta reverenciar. Sem dúvida nenhuma, são momentos felizes que passamos reunidos, relembrando essa passagem. Mas desperta em nós a necessidade de mudança. Como queria Gandhi, nós temos de ter paz em palavras, pensamentos e atos. E são esses espíritos que nos dão o caminho verdadeiro da paz em palavras, pensamentos e atos. Disse-nos Chico Xavier que Eurípides se deu em holocausto. Disse-nos ele que, conversando com Eurípides no mundo espiritual, disse que ele poderia talvez refazer uma parte da sua última existência comendo um pouco mais, ficando um pouco mais, porque quando a gripe chegou, ele não tinha resistência física, porque mal se alimentava. E foi algo que ficou profundamente gravado em mim, quando Chico disse que Eurípides concordava com ele, Chico, que ele poderia ter vivido um pouco mais. Embora nós saibamos um desdobramento que ele teve com o seu guia Vicente de Paulo, e que Dona Amália, sua secretária, tomara nota por instância do próprio Eurípides. E ele descrevia, minuto a minuto, o seu desdobramento. E eu gostaria de lembrar que para o desdobramento e para a bicorporeidade, você precisa ter exteriorização da sensibilidade. E o que é a exteriorização da sensibilidade? Você precisa dissociar as forças anímicas. Você precisa desarticular as forças anímicas. E o que é dissociar e desarticular as forças anímicas? Para vocês compreenderem a grandeza de Eurípides. Você precisa de soltar os centros de força do teu espírito ou chakra. Você precisa desarticular essas forças. Quando você faz isso, começa a sair o ectoplasma ou fluido vital que está armazenado nesse centro de força. E você só consegue ir com sensibilidade para o mundo espiritual se te acompanhar esse ectoplasma. Daí você precisar dissociar as suas forças anímicas. E era isso que Eurípides fazia. Ele tinha tal facilidade para desarticular essas forças que fazia isto como algo normal de sua vida corriqueira. E quando ele se bicorporificava, quer dizer, aproveitando seus próprios fluidos vitais, o seu ectoplasma, ele se via em outro lugar fazendo parto, ou então se deslocando para outras esferas, ele se apresentava com seu perispírito totalmente materializado. A bicorporeidade, ela só é possível se você aprendeu a dissociar todas as forças anímicas. Bom, Eurípides dissociou-as e foi o seu guia principal. Nada mais, nada menos do que Vicente de Paulo. Atravessou novamente todas as esferas. Rapidamente integrou-se na grandeza da vida superior. E eis que ele está num lugar e vê uma escada. E ele tem de subir essa escada. Só que Vicente de Paulo avisa:
Daqui para frente é outra, estaremos em outra dimensão e não poderemos seguir agora. Em breve você fará essa viagem. Era abril de 1918. Ele faleceu em novembro de 1918. O seu guia já lhe antecipava a